questão da saúde mental é que muitas vezes na vida nós não somos só responsáveis pelo que a gente fala, mas também pelo que o outro entende. Fala galera, beleza? Então, hoje eu queria falar rapidinho com vocês sobre depressão, ansiedade, transtorno do pânico, doenças mentais de um modo geral e o que nós, pessoas que temos pessoas com esses tipos de problemas presentes nas nossas vidas, fazemos e que muitas vezes a gente acha que tá ajudando e a gente tá, na verdade, prejudicando e muito a vida dessas pessoas. O primeiro mito, eu acho que é muito frequente, eu vejo muitas pessoas tendo esse tipo de fala na internet, eu considero esse tipo de fala muito irresponsável. Que seria, as pessoas sempre falam assim, ah, mas vocês falam que tem transtorno de ansiedade na internet só pra se amostrar. E que quem tem esse tipo de transtorno, quem tem esse tipo de doença, não fica comentando pros quatro ventos. Então, eu faço parte de um grupo no Facebook que as pessoas falam, postam, na verdade, perfil de pessoas que já morreram e dizem qual foi o motivo. E eu tenho percebido que de 2017 pra cá, o número de suicídios tem aumentado, assim, bastante, significativamente. A grande maioria dessas pessoas que têm cometido suicídio, além de serem muito jovens, tipo 13, 14 anos, se eu pudesse fazer uma estimativa meio que empírica sobre o assunto, eu diria que de 10 perfis, 8 pessoas postam alguma coisa avisando que elas estão prestes a cometer o suicídio. Eu acho que é uma falácia enorme as pessoas falarem que quem tá doente não avisa. Claro que tá. Aliás, você dá sinais físicos, sinais não só físicos, mas sinais sociais de que você tá com algum problema, o isolamento, o não querer falar sobre determinados assuntos. Às vezes tem pessoas que choram do nada, às vezes tem pessoas que têm crises de raiva do nada. Esses são os sinais de que a pessoa tá falando que ela tá doente. Então, sim, quase 100% dos casos que as pessoas pensam em fazer algo contra si mesmo, elas demonstram interesse em pelo menos morrer. Isso é um fato. E assim, eu não tô negando que tem gente que faz isso na internet pra se amostrar, eu tenho certeza que tem gente que faz, só que a grande maioria das pessoas, eu acredito que elas estejam sim doentes. Eu acredito que a nossa geração, a geração anterior e a próxima geração vai ter um agravante muito grande de pessoas com problemas mentais. Eu acho que as doenças mentais já virou uma questão de saúde pública, na verdade já é há muito tempo, só que a nossa geração tem se preocupado em falar. Então eu acredito que sim, que a maioria das pessoas que dizem que tem algum tipo de doença, elas realmente têm falta de conhecimento, ou por falta de tratamento, ou por falta de diagnóstico, elas não tenham esse reconhecimento social de que de fato elas estão doentes, né? O mito que as pessoas gostam de falar bastante é que, tipo assim, ah, mas fulano de tal diz que tá com depressão, mas eu vi várias fotos dele nas redes sociais indo pra praia, várias fotos sorrindo, várias fotos bebendo. Como se uma pessoa que tivesse problema mental ela não pudesse sorrir, ela não pudesse viver. Inclusive, há muitos casos em que as pessoas cometem suicídio e dias anteriores a pessoa estava sorrindo, a pessoa estava bebendo, a pessoa estava se divertindo, entre aspas, né? Porque por dentro a gente não sabe o que o outro passa. A questão é essa. A doença mental ela é muito silenciosa, porque ela tá aqui dentro da nossa cabeça. Então, se você não tem uma escuta qualificada, se você não tem embasamento científico, isso que eu tô falando, gente, é no caso de você não ser psicólogo ou psiquiatra. Você não tem embasamento suficiente para dizer que alguém tá doente ou não. E existem muitos casos que os próprios psicólogos dizem que a pessoa não tá doente, a pessoa tá doente. Porque a nossa mente ela é tão complexa que o diagnóstico de saúde mental ele é dado por aquilo que o paciente oferece. Então, se o paciente ele tá muito pra dentro, se ele não consegue expor o que ele tá sentindo, dificilmente você vai saber que aquela pessoa tá doente. Dificilmente você vai saber o que o outro sente. Então, eu acho que até o momento, tudo que a gente tem aqui não julgue as pessoas pelo que você não sabe, porque você não vive a vida dos outros. Então, dificilmente você vai saber se aquela pessoa tá realmente doente ou não. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue lá nas outras redes sociais pra gente debater um pouco mais sobre esse e outros assuntos mais. Terceiro e último mito, que eu acho muito, muito importante, eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos dias,
seria a questão de você se oferecer para dar conselhos. E aí você é aquele tipo de pessoa que fala todos os outros dois mitos anteriores, né, sobre as pessoas quando elas se mostram doentes. Então eu conheço muita gente, eu conheço infinidade de pessoas que oferecem colo, oferecem um inbox, né, ficam no Facebook postando que se alguém estiver doente precisando conversar, que a pessoa tá se oferecendo para ajudar. Mas que quando alguém próximo a essa pessoa fala que tá doente, fala que tá com algum problema, essa pessoa é a primeira a dizer que é frescura, que é mentira, que aquela pessoa tá querendo se aparecer na internet. Então, e às vezes a pessoa nem fala isso, às vezes ela quer realmente ajudar, mas ela dá conselhos e ela fala coisas que acabam prejudicando ainda mais o estado mental daquela pessoa que já tá adoecida. A grande questão, que eu acho que envolve esse último mito, de que você deve se propor a ajudar o outro, dando conselhos e fazendo uma escuta, é que, gente, se você não é psicólogo, se você não é um profissional da área, eu acho que você não deve oferecer aquilo que você não pode. Porque, como eu já falei, se você falar alguma coisa errada, você pode matar outra pessoa. A forma como a outra pessoa entende o que você está dizendo pode ser completamente diferente do que você disse. E nesse caso, você é muito responsável sim pelo que o outro tá entendendo. Porque a pessoa que tá com algum adoecimento mental, ela tende a personificar as falas da gente para um lado mais negativo. Às vezes, quando você simplesmente fala assim, mas, poxa, que triste que você tá desse jeito, né? Você é tão importante aqui no trabalho, né? Tudo que você faz tem tanta relevância. Às vezes a pessoa pode entender, tipo assim, eu sou importante aqui no trabalho, então sou só uma máquina de trabalhar. E o meu lado humano e os meus sentimentos não são reconhecidos. Então, tipo, às vezes você quer muito ajudar aquela pessoa, mas você faz um comentário que aquela pessoa pode interpretar de uma forma mais negativa. Ou você dá um conselho para uma pessoa, como eu já ouvi, por exemplo, um conselho do tipo, mas você não arruma emprego nem estágio porque você está acomodada a ser sustentada. A ser sustentada por uma pessoa que me violenta constantemente. Então esse foi um conselho de cunho julgador. E muita gente faz isso. Tipo, levanta da cama, é só você levantar. Vamos sair. E a pessoa não quer sair, ela tá no estado mental em que ela não quer fazer as coisas que você acha que ela deve fazer e que são coisas que uma pessoa que tem uma saúde mental estabilizada consegue fazer com muita facilidade, mas que quem tem algum problema mental não consegue fazer aquilo. E é por isso que aquela pessoa tá doente. Aí você me pergunta, tá, Gleide, você já falou várias coisas que eu não devo fazer, mas o que é que eu devo fazer para ajudar uma pessoa que tá com algum problema, que tá com vontade de morrer ou que tem tido crises de pânico constantemente? Eu acho que você se colocar à disposição para estar sempre ao lado da pessoa, dizer que aquela pessoa ela não tá sozinha, dizer que aquela pessoa tem alguém perto dela, que ela não é um peso, que ela não é inconveniente, que ela pode sempre contar com você, que você não quer que ela morra, que a vida dela é muito importante. E o principal de tudo, o mais importante de tudo, é se oferecer para ajudar aquela pessoa a encontrar um profissional adequado para ela se tratar. Porque aquela pessoa precisa de uma escuta qualificada, uma escuta que não vá julgá-la, uma escuta que vá ajudá-la a se encontrar, a ter o autoconhecimento para que ela controle esses impulsos de pânico, esses impulsos de tristeza profunda, de vazio, que é um sentimento que as pessoas que têm depressão têm bastante. Então, se aquela pessoa não tem renda para ter uma ajuda profissional, que eu sei que é muito cara, e você pode ajudar aquela pessoa pagando por alguns meses para que ela tenha esse aconselhamento psicológico, ou ajudando ela a encontrar lugares que fazem por preço social ou que fazem atendimento de graça. Existem uma infinidade de faculdades particulares e públicas que oferecem o serviço, né? Para que as pessoas recebam um aconselhamento psicológico de graça por um determinado período. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é realmente se oferecer para ajudar aquela pessoa a encontrar ajuda profissional. E tendo muito cuidado com isso, porque nem todo mundo quer. A maioria das pessoas não querem. Então, você tem que também respeitar o tempo daquela pessoa.
E, gente, por favor, parem de mandar as pessoas simplesmente levantarem da cama e saírem. Porque quando uma pessoa tá com câncer, você não fala que é só simplesmente ela esquecer que tem câncer. Se uma pessoa toma um tiro na perna, você não manda ela levantar e sair porque aquilo é tudo da cabeça dela. Doenças mentais são tão graves quanto doenças físicas. São doenças que matam silenciosamente, são doenças que merecem um cuidado redobrado, para além das doenças físicas que a gente consegue enxergar, né? As doenças mentais a gente não consegue enxergar. Então a gente tem que ter dobro de cuidado com essas pessoas. O tempo é muito curto para esgotar esse assunto. Eu acho que esse é um assunto que tem várias coisas para se debater. Eu acho que se a gente fosse fazer um vídeo só para falar isso, daria mais de 4 horas de vídeo. Então, com certeza vai ter parte 2 sobre esse assunto. Mas até lá, a gente vai discutindo, né, sobre isso e vendo novas formas de ajudar aquelas pessoas que precisam da gente, tá? Eu vou encerrar por aqui, por enquanto. Vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like, me seguir lá nas outras redes sociais, os links vão estar aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!